Deixa eu perguntar pra você, se alguém parar você na rua e perguntar o que um médico veterinário faz, o que você vai responder? Ah, é o médico que trata os bichos, é o cara que vai tratar as doenças dos animais. E é só isso mesmo? Eu acho que você não assistiu os últimos vídeos que estão lá no canal, né? Volta lá e assiste. Mas antes de você voltar lá, deixa eu te explicar uma coisinha. Olá, bem-vindo ao Pílulas Veterinárias. Eu sou Letícia Ruiz, professora universitária em curso de Medicina Veterinária, e eu venho trazer para vocês informações baseadas em fatos, dados e ciência. Essa parte terapêutica, a parte de tratamento, é uma parte essencial da atuação do médico veterinário. Mas tem uma outra parte que eu sou muito fã, que é a parte da profilaxia, as ações profiláticas. É quando a gente vai atuar com prevenção, é quando a gente vai evitar que a doença aconteça. Quando o animal está doente, espera-se que o médico veterinário vai examinar esse animal, talvez colete material para mandar para o laboratório, faça um diagnóstico e proponha um tratamento. Essa é a ação terapêutica, é o que se espera do médico veterinário. Agora, quando você está falando da ação profilática, você está evitando que o animal fique doente. Então, você está agindo antes da doença. As duas ações, elas são essenciais na atuação. E depende do momento que você vai chegar, você vai fazer uma ou você vai fazer outra. Chegou lá, o cachorro está com uma infecção no ouvido, o cavalo está com uma cólica, aquela vaca está com mastite, aquele suíno está com uma diarreia. O que você vai fazer? Você tem que diagnosticar, você tem que tratar. Se for uma questão cirúrgica, tem que levar para cirurgia, tem que acompanhar esse animal até a evolução, até ele ficar bem. Então isso é essencial e normalmente é uma abordagem individual. Você está fazendo isso com um indivíduo que você está percebendo com sinais clínicos. Muitas vezes, inclusive, é uma situação urgente, que você não pode esperar, você tem que atuar de uma forma muito rápida. As ações profiláticas, elas são um pouco diferentes, elas podem ser planejadas, porque a gente está esperando que alguma coisa aconteça e a gente quer evitar isso. Então, como é alguma coisa que talvez venha a acontecer no futuro, a gente consegue planejar um tempinho antes. Então, você vai planejar uma vacinação, a vacina vai prevenir a manifestação de sinais clínicos, vai prevenir talvez uma infecção. Você vai fazer um projeto de biosseguridade, que você vai fazer várias ações que vão dificultar a disseminação de um agente etiológico numa população animal. Você vai fazer manejo sanitário, você vai fazer controle de zoonoses, quando você estiver pensando também no acometimento de população humana. Você vai fazer intervenções na população animal para evitar que as pessoas fiquem doentes, além dos animais, obviamente. E vigilância epidemiológica, quando você tem ações que estão relacionadas a políticas públicas, ao poder municipal, poder estadual ou federal. Então, a gente tem diferentes níveis de atuação nessa prevenção, sempre tentando correr contra o tempo, né? Evitar que aquele problema aconteça. Porque se ele acontecer, agora a gente não tem mais que prevenir a ocorrência, agora a gente tem que controlar. E uma das formas de controle, inclusive, são ações terapêuticas. E aí você vai ter que tratar os doentes, enquanto também você vai protegendo os outros animais que ainda estão em risco, que a gente chama de suscetíveis. Qualquer dia eu faço para vocês um vídeo falando só sobre cadeia epidemiológica, é uma das minhas paixões dentro da epidemiologia, que eu acho que resolve todos os problemas das doenças transmissíveis. Depois, quando eu montar esse vídeo, vocês me falam se vocês concordam comigo ou não. Mas então, quando você está atuando como veterinário, você pode escolher se você vai estar trabalhando com indivíduos ou com populações inteiras, ou ainda fazendo os dois. Em determinadas situações, você vai olhar só um animal, em outras situações, você vai olhar um grupo de animais. E não quer dizer que você vai escolher isso e vai estar sempre preso àquilo. Por exemplo, você pode ser um clínico de cães e gatos, por exemplo, que atua numa clínica privada, e você está sempre atendendo indivíduos, um cão, um gato por consulta. Mas, de repente, você atende um animal que tem um quadro que faz sentido ali num contexto populacional. E você sabe que, de repente, ele tem contato com outros animais, ou porque tem outros animais naquela casa, ou porque ele sai para passear, porque ele viaja, entra em contato com outros animais, e aí você vai ter uma visão mais populacional desse problema. Você ainda vai tratar aquele indivíduo, mas você vai olhar num nível mais populacional para resolver o problema de forma completa. O contrário também acontece. Às vezes você trabalha com uma população animal, então de repente você está lá atuando numa granja de aves, numa granja de suínos, numa fazenda de gado de leite, você tem uma grande população animal ali, você está olhando num nível populacional,
mas de vez em quando vai aparecer um caso que você vai ter que atender de forma individual. E aí você vai fazer toda a abordagem individual desse animal para resolver aquele problema pontual. Se for uma questão que pode ter uma disseminação, um espalhamento de doença, aí você vai olhar para o resto da população também. Você vai e volta nesse olhar. Você olha no nível populacional, volta para o individual, volta para o populacional, volta para o individual. Então você vai acabar tendo diferentes atuações dependendo de quando que você chega. Eu gosto muito da prevenção porque o impacto coletivo ele é muito importante, ele dá resultados muito grandes, assim como quando tem um erro no nível coletivo, o prejuízo é muito grande. O que é um pouco complexo, às vezes, é que a prevenção ela é invisível. Se ela estiver funcionando, ninguém enxerga. Se o protocolo de vacinação está funcionando, ninguém enxerga a ocorrência da doença porque está funcionando. Se você faz um protocolo de biosseguridade e você evita a disseminação de um agente, diminui o número de casos clínicos, ninguém vê que ele está agindo porque você não está vendo a doença. Você vai ver quando tem um erro, quando tem uma falha no protocolo de vacinação, quando tem uma falha em alguma execução daquele projeto de biosseguridade, aí estoura um surto de doença. Aí todo mundo vê que aconteceu. Então, é às vezes um pouco ingrato, né? Porque às vezes você está fazendo um trabalho há anos de prevenção e as pessoas acham que você está jogando paciência no computador, né? Você fala, nossa, a pessoa não trabalha, né? Não acontece nada para esse veterinário agir. E exatamente por não estar acontecendo nada, é que esse veterinário está trabalhando muito para manter a saúde dessa população. É importante a gente saber, né, que esse trabalho silencioso ele é extremamente valioso. Até porque, assim, depois eu explico para vocês podem ter prejuízos de até milhões de reais quando você tem falhas de biosseguridade. Mas vamos voltar aqui para o tema. A ação terapêutica, então, ela vai ser sempre uma atuação após a doença ter ocorrido. Então, você está enxergando os sinais clínicos, você vai conseguir fazer esse diagnóstico, vai fazer o tratamento desse animal. A prevenção vai ser antes da ocorrência do sinal clínico. E veja bem, antes da ocorrência do sinal clínico, pode ser que a infecção já esteja acontecendo. E você vai prevenir a manifestação daquele quadro. Então, você pode, em alguns níveis de prevenção, trabalhar simplesmente com a manutenção daquele agente etiológico numa população, mas sem causar prejuízos. Em outras situações, não. Você vai querer realmente remover aquele agente patogênico daquela população para deixá-la livre daquele agente, para daí nem ter a chance de ocorrer um sinal clínico no futuro. Aí são decisões que esse veterinário vai ter que tomar para saber como que ele vai agir. E aí, quando a gente está pensando no nível de prevenção e também no nível terapêutico, a gente sempre tem que lembrar das questões de uma só saúde. Por quê? Quando eu estou olhando para esse animal, se esse animal não for tratado ou se não for evitado que ele fique doente, se ele vier a óbito, a gente tem agora um cadáver, uma carcaça, que pode causar um impacto ambiental. Esse animal ainda vivo, doente ou já morto, ele pode ser uma fonte de infecção, uma via de transmissão para outros suscetíveis. Ele pode, já como carcaça, por exemplo, contaminar manancial de água, contaminar o solo. Você pode ter moscas que vão pousar ali e levar agentes etiológicos a grandes distâncias. Tem mosca que voa 5 quilômetros, gente. Vocês têm noção disso? Você não faz uma caminhada de 5 quilômetros, né? A mosca voa. Então, ela pode pousar aqui no material contaminado e voar bem longe e pousar no alimento, pousar em alguma superfície que outro indivíduo vai entrar em contato. Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes quando a gente está fazendo tanto o tratamento quanto a prevenção dos animais. E aí que eu estava falando para vocês que pode ter assim, uma situação de prejuízo de milhões, é quando a gente está pensando em cadeias produtivas. Aqui no Brasil, o agronegócio é extremamente importante e a gente tem situações onde a gente vai, por causa de uma doença, não vai poder mais vender aquele produto, porque ele vai ter algum impacto na saúde humana. Ou então você não pode exportar aqueles animais ou aquele produto derivado deles, porque os países que são clientes desses produtos brasileiros não compram se tiver esse tipo de contaminação. Então você fica com um material que perde o seu valor. Então você pode ter prejuízo de milhões. E às vezes a gente está olhando só para um pequeno produtor, só para uma fazenda, você já tem um prejuízo muito grande ali para aquele indivíduo, talvez não chegue na casa de milhões, mas já vai ser um prejuízo muito grande para ele conseguir se manter funcionando, para conseguir se manter ativo. E a grande questão é que vai virando uma bola de neve.
cara tem prejuízo por causa de uma doença, aí ele não consegue investir em profilaxia, porque ele vai ter que comprar, de repente, detergente, desinfetante, vacina, vai ter que comprar mais material de trabalho para não usar o mesmo material para diferentes animais, carreando, né, contaminação de um lado para o outro, e ele não tem dinheiro, porque ele acabou de ter um prejuízo, porque ele teve a mortalidade desses animais, porque os animais ficaram doentes, não engordaram, não atingiram o peso ao abate, era uma granja de galinhas de postura, não produziram tantos ovos quanto era esperado, não tinha produto para vender, era uma vaca de leite, ela não produziu todo o leite que era esperado, então ele vendeu menos leite, ou o leite teve que ser descartado porque tinha algum problema. Então, a gente vai gerando um problema econômico e social por conta dessas doenças que não foram controladas. E vai virando uma bola de neve que vai ficando cada vez maior. Então, a prevenção, ela é essencial. Sempre que a gente tem um caso, óbvio, o tratamento é necessário, né? Quando existe tratamento, que tem doença também que não tem tratamento, isso aí é um outro problema. Você vai dar só suporte para o animal e rezar para o sistema imunológico dele dar conta. Mas, em outras situações, você vai ter um tratamento disponível e ele custa dinheiro também. Então, a pessoa já está tendo prejuízo, né, pensando em produção rural, e ele vai ter que gastar para tratar e depois gastar para controlar, gastar para prevenir. Se você faz o planejamento com antecedência, fica mais barato, fica mais fácil de você saber aonde agir e agir de forma rápida. Então, é super importante a gente saber essas diferentes formas de atuação. E eu queria saber, você que já é veterinário, que está estudando, você se identifica mais com a forma de atuação terapêutica ou com a forma de atuação profilática? Me conta aí nos comentários. E, por favor, se inscreve no canal para você conseguir receber os vídeos sempre que forem lançados. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço e até mais!